Bem-vindos. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse Tumor Board do Câncer de Mama Brasil, que é uma iniciativa para a gente, de uma forma informal, discutir casos interessantes, discutir alternativas de conduta, usar a experiência de diversos colegas do Brasil todo, e a gente está interagindo e aprendendo e melhorando a assistência que a gente proporciona para as nossas mulheres. Gostaria de lembrar todos aí, quem ainda não se inscreveu no canal, inscrever, lembrar de dar o joinha nesse vídeo e fiquem à vontade para usar o chat, para fazer perguntas, para participar das discussões, que isso sempre enriquece. Nós vamos discutir alguns casos hoje, a princípio 2 ou 3 casos, a depender do tempo, e eu queria primeiro apresentar os nossos convidados, que eu já agradeço de antemão pela gentileza da presença. São todos colegas muito experientes e, na verdade, são amigos já de muito tempo. Nós vamos contar com a participação do Leandro Alves Gomes Ramos, que é um oncologista do Grupo Horizonte da Oncomed. Ele é o coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital do Ipseng, que é o Hospital do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, e é cofundador da Nova NEL. Nós vamos ter também o Fabrício Brenelli, mastologista, que é da Universidade Federal de Campinas, Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o Dr. Alexandre Vasconcelos Alvim Ambrósio, que é radio-oncologista, graduado pelo FMG, radio-oncologista pelo AC Camargo Cancer Center e coordenador da radioterapia do Grupo Horizonte e radio-oncologista do Instituto de Oncologia das Ciências Médicas. Então, pessoal, para a gente já iniciar, eu vou apresentar o primeiro caso que a gente vai propor a discussão aqui. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Então, estão vendo o compartilhamento? Não. Sim. Então, vamos começar com o caso clínico 1. Esse caso clínico aqui é uma paciente EMC de 40 anos, que ela chega com uma queixa de uma nodulação volumosa na mama esquerda. Ela tinha suspendido a lactação há 15 dias, estava amamentando há 3 meses quando ela suspendeu, e estava no puerpério, né, da sua primeira gestação, e durante o pré-natal ela notou um nódulo, comentou com o médico que eu assistia, mas não foi feita uma investigação, isso não foi visto como a gente observa muito, às vezes, acontecer na gravidez. Ela não tem história familiar de neoplasia de mama ou de outros tumores. Então, foi solicitado um ultrassom para essa paciente. Esse ultrassom mostrou uma lesão expansiva volumosa de aspecto infiltrativo, limites imprecisos, contornos irregulares, sombra acústica posterior ocupando grande parte do QSM da mama esquerda entre 10 e 11 horas. Hipervascularizada ao Doppler, e a lesão tocava a face mamária profunda, a parede torácica adjacente, medindo em torno de 6,8 centímetros do seu maior diâmetro e classificado como IRAD 5. Tinha também um nódulo hipoecóico de limites bem definidos, contornos microlobulados, com reforço acústico posterior, eixo anteroposterior maior que o transverso, localizado entre 8 e 9 horas, também na mama esquerda, medindo 0,7 centímetros. E na outra mama, na mama direita, tinha um nódulo de aspecto benigno, entre 9 e 10 horas, medindo 1,12 centímetros. Na axila esquerda, linfonodos aumentados, alterados, atípicos. Me perdoe a qualidade das fotos, mas esse aqui é o ultrassom da paciente, em que a gente vê essa massa volumosa, com limites imprecisos, que chega até próximo à pele e ocupando toda a espessura da mama, com alteração ao Doppler, e a gente vê que linfonodos axilares aumentados, com hilo espessado, né, como foi descrito ali no laudo. Então, foi solicitada uma ressonância magnética. Aqui nós estamos em abril de 2024, tá? Um realce segmentar em anel, ocupando difusamente a mama esquerda, preferencialmente no quadrante superior medial, medindo aproximadamente 7 centímetros por 10 por 10, ou seja, uma lesão de 10 centímetros,
um nódulo de margem circunscrita heterogêneo com septações internas escuras e cinética ascendente, curva tipo 1, localizado no terço posterior do QSL da mama direita, medindo 0,8 por 1,1, como foi também descrito no ultrassom. Adenomegalia axilar esquerda, nível 1 e nível 2, medindo maior 1 centímetro, linfonodo sem alterações na região axilar direita. E a impressão diagnóstica da ressonância é uma lesão volumosa suspeita na mama esquerda, associada a espessamento cutâneo, adenomegalia ipsilateral, e o nódulo na mama direita de aspecto benigno, BIRAD 5, achados altamente suspeitos de malignidade. Então, isso aqui é só uma ilustração de uma imagem do exame de ressonância, né, com esse realce tomando a mama toda. Foi feita uma core biopsy no dia 15 de abril, que veio um carcinoma ductal invasor sem outras especificações, grau 3, triplo negativo, com KI de 95. Não era uma paciente jovem, uma doença muito grave. Foi feito um estadiamento da cintilografia óssea, que achou alterações sacroiliacas que mais podem correlacionar a processo degenerativo, também nos punhos, nos joelhos, nos pés, sem nenhum sinal de doença neoplásica. A mesma coisa com a tomografia computadorizada. Um detalhe importante, pessoal, essa paciente sendo assistida no SUS, tá? Aqui ela chega pela primeira vez, foi quando eu vi essa paciente. Então ela foi atendida no SUS, foi feito aquele estadiamento e começou uma quimioterapia neoadjuvante. Né? No SUS, não sabe, não tem acesso à testagem de PDL1, de usar imunoterapia, então ela estava fazendo só quimioterapia mesmo, e aqui ela já está no meio da quimioterapia neoadjuvante, e essa é a apresentação clínica, né, de uma massa endurecida na mama esquerda, bem volumosa, a pele toda espessada, eritematosa, e o linfonodo aumentado na axila esquerda, que está errado, na axila esquerda. A direita é que está livre, foi o contrário do que está escrito aqui. E aí a gente consegue ver que a extensão de acometimento da pele é praticamente a pele inteira na mama, né? Um aspecto de carcinoma inflamatório, uma doença muito grave numa paciente muito jovem. Aqui para vocês verem mais em detalhe, e é o seguinte, a paciente relatando que esse aspecto de pele alterada ia até onde a gente vê esse eritema, que está um pouco menos intenso na parte superior da mama, o que a gente vê na parte inferior tocava toda a parte superior também. Então, aqui a gente já está vendo uma resposta da quimioterapia que diminuiu um pouco a intensidade dessa alteração de pele, mas o começo da apresentação da doença ela já era bem inflamatória na mama inteira. Então, a gente pode começar a discutir um pouquinho. Eu pedi ao Felipe, Felipe Zerves, que cedesse para a gente alguns slides da apresentação dele na JPM. Quem esteve lá no último dia, ele fez uma apresentação sobre câncer de mama na gravidez. E só para ilustrar um pouquinho a discussão, esse conceito novo que está se propondo de que o câncer ligado à gravidez possa ser considerado até de 5 a 10 anos após a gestação. Então, a gente teria essa situação do câncer associado à gravidez, sendo ele diagnosticado durante a gravidez ou no pós-parto tardio. Essa publicação que ele cita na apresentação faz uma distinção entre o câncer de mama que é diagnosticado durante a gravidez em comparação com o câncer de mama que é diagnosticado no pós-parto, mostrando aqui nessas três curvas que o prognóstico do câncer durante a gravidez é melhor do que o prognóstico do câncer no pós-parto, e esse câncer no pós-parto seria aquele que tem o pior prognóstico, e especialmente se ele é diagnosticado depois da amamentação. Então, ele teria duas vezes o risco relativo de morte para paciente. E se esse critério, esse novo critério de definição de 5 a 10 anos após a gestação, vai incluir muito a paciente jovem,
né, de 35% a 55% dos casos de câncer de mama abaixo dos 45 anos. Naturalmente, essa paciente tem indicação de um teste genético hereditário, né? E ela fez esse teste e a gente tem esse resultado aqui, que foi encontrado uma alteração no gene POL. Esse gene POL ele é relacionado a câncer coloretal, mas, na verdade, essa alteração era uma VUS de significado incerto. Então, só para lembrar, né? Quando você encontra, primeiro, se fosse uma alteração patogênica num gene que não tem relação ao câncer de mama, isso é considerado um achado incidental e não deveria modificar a nossa conduta no caso. Mas aqui não se trata disso, trata de uma VUS, e essa VUS, então, não tem significado, né? O significado é incerto, não tem nenhum impacto na conduta clínica da paciente, né? A VUS é considerada um resultado negativo. Então, vamos começar a discutir um pouquinho sobre esse caso, e, e eu acho que a gente podia começar a ouvir aqui nossos convidados. E a primeira questão é se, num caso grave como esse, Leandro, e a paciente está sendo atendida no SUS, o que são as alternativas mesmo que ela tem para neoadjuvância atualmente, né? E como é que você Bom, acha que isso tem conduzido? João, antes do Leandro começar, só tem uma pergunta no nosso chat bem interessante da Deisimar, que é com que frequência nós estadiamos os tumores triplos negativos com PET-CT? Ela colocou, obviamente, excetuando-se os casos de SUS. E aí eu acho que... Então, normalmente, respondendo a Deisimar, normalmente a gente não estadia a doença inicial, mesmo triplo negativo com PET. Isso não está nos nossos guidelines, né? Normalmente eu solicito PET no contexto de paciente com suspeita de doença metastática, quando algum exame de imagem convencional me dá dúvida. Então, nesse contexto aí, esse paciente eu não, mesmo não estando no contexto de SUS, eu nesse momento eu não pediria o PET. Com relação à melhor abordagem, João, de quimioterapia, caso desafiador demais, né? Um KI67 alto de 95%, tumor triplo negativo, a gente tem que começar com o que tem de mais ativo em termos de quimioterapia neoadjuvante nesse contexto. O SUS tem a limitação de usar o pembro, né? O pembro, nesse contexto aí de doença localizada, o que seria o Keynote 522, a gente não, diferente no sentido da doença metastática, não tem necessidade de a gente fazer o PDL1. Tá? Independente do PDL1, você tem uma boa resposta ao pembrolizumab. O esquema clássico padrão é o AC, dose densa, seguido de T, seguido de Taxol, de paclitaxel. No contexto de câncer de mama triplo negativo, a gente sabe que se incorporarmos uma platina, a carboplatina, a gente aumenta a resposta, aumenta a taxa de resposta. Então, pelo SUS, não tendo a condição de usar o 522, né, o Keynote 522, que incorpora o pembrolizumab nesse AC carbo e taxol, a gente faria esse esquema padrão, clássico, mais ativo, que é o AC, dose densa, seguido de paclitaxel e carboplatina. Então, acredito que deva ter sido o esquema que essa paciente usou. Foi isso Paciente mesmo. jovem. Isso mesmo. E uma discussão que vem nesse caso, porque ela está terminando a quimioterapia neoadjuvante, e ela vai ter naturalmente uma resposta parcial. E é uma doença muito grave, né? Você falou que, né, não é um cenário de doença metastática, mas é aquele cenário que você fala, em algum momento vai aparecer essa doença à distância, né? E, Sim. e aí, Fabrício, como é que você vê a questão primeiro, a indicação cirúrgica dessa paciente, né? Qual seria a indicação e uma dificuldade que a gente tem aqui com a questão da reconstrução dessa paciente, né? O fechamento da pele propriamente dita. É uma paciente jovem, é uma paciente que manifesta preocupação estética, né? Então, em primeiro momento, ela
apesar de a gente começar a conversar, ela pensa em fazer a mastectomia, ela sabe que ela precisa fazer uma mastectomia, mas ela pensa em reconstrução de mama. E aí? Bom, boa noite a todos. João, obrigado pelo convite. Acho que esse é um caso dramático, né, que infelizmente nós nos deparamos quase que semanalmente, não vou dizer diariamente, mas semanalmente, né, sempre aparecem casos assim avançados. Esse especificamente, né, paciente de 40 anos, para o cirurgião é sempre um caso muito difícil, né? Eu acho que a primeira coisa é essa foto é do início do tratamento. Não, aqui a gente já está no meio da químio. Ela já tem uma resposta até significativa, porque esse é o momento que ela chega aqui em Belo Horizonte, que É, ela não é daqui. né? Essa é aquela paciente em que a gente espera, né, a nossa atuação cirúrgica ela vai depender muito da resposta ao tratamento neoadjuvante. Se essa paciente não tiver a resposta, infelizmente, a gente até tenta pular a cirurgia, tentar fazer uma rádio antes, porque se não tem uma resposta muito boa, aquela paciente que eu opero, em menos de um mês ela está pipocando, né? Essa carcinomatose aí, essa linfangítica pela pele, a gente opera em um mês, geralmente ela está recidivando em toda a borda da cicatriz. Então, primeiro, eu acho que ela tem que ter uma resposta muito boa. E os casos dos inflamatórios são realmente os tumores nos quais nós contraindicamos a reconstrução mamária, salvo em excepcionais respondedores. Geralmente são as pacientes HER2 positivo, né? Aquelas que realmente respondem muito bem. Então, até no NCCN a gente tem uma eventual indicação, são casos que geralmente a gente reconstrói com expansor. E esse caso, olhando assim, eu acho que vai ser difícil uma paciente para uma reconstrução, talvez seja uma reconstrução de parede torácica. Se eu tiver que tirar tudo isso de pele que a gente está vendo, a gente precisa de algo para fechar, porque essa pele não vai fechar primariamente. E sendo uma paciente jovem, né? Às vezes eu vejo muitos colegas, eles gostam de fazer retalho do oblíquo externo do abdômen, puxar todo o abdômen, aqueles coisas. Eu acho que mesmo nessa paciente ela merece ganhar dentro do possível mais estético que seja para ela, né? Possível para ela. Então muitas vezes um dorsal, se ela tiver bastante pele no dorso, eu consigo tirar, fechar bem, fica um resultado bem interessante, né? Sem grandes cicatrizes em abdômen e esperar, né? Esperar irradiar rapidamente essa paciente, porque eu acho que o papel da radioterapia depois a gente vai discutir é extremamente importante. Eu acho que então a indicação cirúrgica ela vai depender muito da resposta final aí desse tratamento, né, Leandro? Realmente, essa paciente, pelo que o João está descrevendo, Fabrício, ela, infelizmente, ela não deve estar tendo uma boa resposta, certamente, por essas imagens aí. E é uma doença muito agressiva. Triplo negativo, um CAI de 95%. Né? Então, a chance dessa doença recidivar precocemente é muito grande. Como você falou, né, entra uma cirurgia, a gente quer, uma paciente jovem, 40 anos, quer manter a estética dela, mas o risco dela pipocar a doença na pele aí posteriormente à cirurgia é muito grande. Então, tem que aguardar a resposta mesmo, como você disse, para poder pensar o papel cirúrgico. Cê, deixa eu passar aqui. Vamos escutar o Alvin. Eu acho que ele tem uns comentários para fazer sobre a questão da radioterapia também, não é isso, Alexandre? Boa noite, João. Tentar passar bem, de maneira bem rápida o que passa na cabeça ou não passa na cabeça do radioterapeuta quando chega uma paciente com tumor avançado, né? Só para resumir mesmo, a gente está diante de paciente de 40 anos com carcinoma inflamatório da mama esquerda, um triplo negativo. Pode passar, por favor. Então, lembrar por que a gente precisa de tratar esses pacientes, né? Essa daí a gente não tem muita dúvida, a chance de recidiva local regional da paciente dessa é próximo de 40% em 2 anos, né? E isso muito provavelmente impacta em sobrevida global. Pode passar, por favor. Como a gente tem visto nesses meta-análises mesmo do EBCTG, um impacto sobre a vida global, mesmo para todos esses subgrupos de paciente com tumor de axila positivo e os pacientes com tumores localmente avançados, né? Pode passar, por favor. E, mais recentemente, a gente tem visto que a adição de radiação nodal para essa paciente também faz diferença. Isso para uma outra meta-análise do grupo do VSDG, que tem demonstrado que se a gente adicionar radiação nodal para essa paciente, a gente ganha sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Então, eu tenho que tratar, fazer uma adjuvância tanto da mama e também da drenagem linfonodal dessa paciente. Pode passar, por favor.
E quando a gente olha, o paciente que mais se beneficia disso em termos de subgrupo é aqueles pacientes com o receptor hormonal negativo. Pode passar, por favor. Esses dados foram do MA20, não teve impacto de sobrevida global, só em sobrevida de progressão. Essa é a meta-análise do DBSTG, demonstrando que após 5 anos de segmento, a gente começa a afastar as curvas de sobrevida de progressão e após 10 anos, o impacto na sobrevida global, a gente ganha algo em torno de 3 a 4% em 10 anos de sobrevida global para aqueles pacientes que só pelo fato de adicionar a radiação da drenagem linfonodal. Pode passar. E fica aquela dúvida, a gente adiciona ou não mamária interna? Pode passar mais um, por favor. E esse é o trial que a gente tem como uma melhor evidência, ou no estudo do grupo do TROG, que randomizava o paciente fazendo mastectomia ou cirurgia conservadora mais além da axilar, e randomizava em fazer radioterapia de plastrão, então plastrão com inclusão de mamária interna, com mais de 300 pacientes em cada subgrupo, em cada braço. Pode passar, por favor. E quando a gente analisa, a gente teve um ganho, a gente não chegou, o estudo acabou sendo negativo, sem nenhum ganho sobre vida de progressão, sobre vida global ou recidivo local regional. Porém, pode passar, por favor, aqueles pacientes, análise de subgrupo de pacientes com receptor hormonal dos tumores dos quadrantes mediais tiveram um impacto bem importante na sobrevida de progressão, tanto no local regional quanto à distância. Então, para aqueles pacientes que têm tumores nos quadrantes mediais, pacientes triplo negativo com axila francamente positiva, eu sempre tenho considerado fazer tratamento nodal total, incluindo a cadrenagem mamária interna. Pode passar, por favor. Em termos de técnica, eu sempre dou preferência para o paciente com tratamento com arco modulado, ou então MRT para quando eu não tenho disponibilidade do VMAT. Isso a gente consegue reduzir bastante ponto quente no paciente que a gente pensa que tem recebido com reconstrução. Isso reduz muito a taxa de complicação, quando a gente limita aquelas doses que sobem mais de 7% da dose de prescrição sobre a mama, deixando um volume menor que 10 centímetros cúbicos, a gente reduz em 70% a taxa de complicação de prótese, tratando também tanto a fossa quanto a mamária interna, e por ser tumor de mama esquerda, eu faço sempre guete inspiratório, que isso eu consigo reduzir muito a exposição cardíaca e pulmonar. Também a proposta ficaria para ela a dose de 40,05, que é a dose do processamento convencional, tanto na mama quanto toda a cadeia linfonodal com guete inspiratório. E é só isso mesmo. E deixa eu descompartilhar aqui um instantinho. Essa proposta aí que o Brenelli falou de irradiar antes de operar. Pra, Deixa A eu gente tem usado para esses tumores irressecáveis, né? Mas é uma dó que dá, assim, paciente triplo negativo com doença avançada, que responde muito pouco, ou progride, eu acho que é uma maneira até de segurar a cirurgia, porque a gente sabe que esse paciente acaba progredindo sistemicamente muito rápido. Eu fiz alguns casos, isso da maneira de como evitar a cirurgia ou ganhar tempo para não expor o paciente à cirurgia. E, infelizmente, os últimos casos que eu tive de paciente com tumor muito avançado, triplo negativo, com resposta pobre a quimio-nel, foi para uma cirurgia muito grande e progrediram para o sistema nervoso central em vigência de radioterapia adjuvante. Então, eu acho que é uma proposta interessante como postergar. Isso aumenta a taxa de resposta local, a resposta completa localmente, mas isso não modifica o prognóstico do paciente em termos de sobrevida, tá? Mas uma abordagem, acho que uma maneira interessante para selecionar um pouco melhor quem vai para a cirurgia. eu queria só lembrar, assim, tem um estudo da Fátima Gawi, no INCA, um estudo antigo, publicado, em que ela fazia radioterapia junto com capecitabina para essas pacientes com doença localmente avançada, porque eu acho que tem um comentário aqui do Cristóvão, né, aí de Belo Horizonte, que ele diz, com essa resposta pífia, eu indicaria apenas a radioterapia. É muito difícil, né, a gente... Eu concordo com o Cristóvão, mas é muito difícil a gente dizer para o paciente que a gente não vai fazer nada por ela. E nesse estudo da Fátima, eu tentei achar aqui no PubMed enquanto passava, ela tinha uma taxa de resposta que não era, obviamente, gigante, mas a gente conseguia converter algumas pacientes para a cirurgia. Eu concordo que talvez essa paciente merecesse radioterapia e eu tentaria, queria ouvir a opinião de vocês, já que você vai tentar, é uma situação bem desesperadora, o uso da capecitabina associada. A gente tem dado Eduardo, perfeito. Ah, desculpa, Alexandre. isso, né? A gente tem dado com capecitabina, alguns grupos também com cisplatina, esse paciente iria receber também na neoadjuvância, e alguns dados também com radioterapia, com hipertermia local, que aumenta bastante a taxa de resposta completa. É uma possibilidade, na inviabilidade do uso do tratamento sistêmico concomitante, uma paciente não vai ser operada, eu tenho dado preferência para fazer SBRT. Tá? Os dados são muito pequenos ainda, a gente tem a maior experiência hoje
do grupo da McGill, que tem feito algo em torno de 40 grays e 5 frações, pegando toda a mama com controle local próximo aí de 70% em um ano. Talvez para paciente que seja ressecável, então paciente metastático com risco de doença sistêmica muito alta, seja o que ela precisa, né? Uma discussão, eu queria ter a opinião do Leandro. Ela está em qual fase da químio, João? O que que ela já fez? Ela está na segunda fase, na metade. Ela deve estar, tipo, na quinta ou sexta do Taxol. Carbitaxol. Porque é Taxol. interessante, né? Se pensar um cair de 95% não responder, a gente espera realmente que essas pacientes tenham uma resposta melhor, né? Sim, Geralmente some a hiperemia, fica a área palpável. aquela foto, ela dá uma ideia de que não respondeu, mas pelo quadro que ela descreve que estava antes, ela tem uma resposta, assim, uma resposta parcial, porque era inflamatório até próximo ali da clavícula, e agora você só vê uma hiperemia naquela região, né? Então ela está tendo alguma resposta. Parece que não tem edema, né, João? Parece que ela está bem desenhada, a área de hiperemia, sem edema ali naquela região. Acho que é É, um caso que tem que avaliar aquele caso que você vai no leito, né? Chama o paciente no ambulatório, avalia, discute, mas... Fabrício, ou esses casos, né, pessoal, a gente costuma casos de câncer de mama triplo negativo costumam se comportar assim, né? Acho que todos nós já vimos aquela doença triplo negativa que vai infiltrando pele e não dá muitas vezes nem metástase sistêmica nesse momento. Mas é uma coisa realmente terrível, né? Porque ulcera e tudo mais. Mas eu concordo que já na metade já tendo feito os 4 ciclos de AC, já está na metade do carbo e paclitaxial e tem, mesmo que teve resposta parcial, essa paciente é uma péssima respondedora, péssimo prognóstico. Eu acho que a perspectiva de operar, né, Fabrício, essa paciente é ruim, né? O risco de doença sistêmica ou doença rapidamente recorrente local é muito grande. Eu concordo com o Eduardo e com quem comentou que eu acho que nesse momento agora o Alexandre seria a pessoa importante, ou agora, nesse momento, ou um pouquinho depois, já que o João falou que ainda está tendo um pouquinho de resposta à químio, mas eu concordo que acrescentar alguma quimioterapia para essa paciente à rádio é interessante. A gente tem a perspectiva aí da capecitabina, a gente usa uma dose menor do que habitualmente a gente usa, pelo fato de estar associado à rádio, mas também pode usar uma platina, uma gencitabina, tudo com a ideia de radiosensibilização, né? Para que, quem sabe, se a paciente tendo doença só localizada, até mesmo tentar transformar essa paciente essa doença numa doença operável um pouquinho à frente. Então, acho que em algum momento, né, pela essa resposta ruim e pela dificuldade, Fabrício, que você diz que ela teria de fazer essa reconstrução, quimio e rádio seria uma alternativa factível para ela, no meu entendimento. eu consegui achar o estudo da Fátima aqui. Na verdade, era um estudo pequeno, eram 28 pacientes inoperáveis, e nesse estudo fase 2 eles conseguiram operar 23 dessas 28 pacientes, né? E assim, eu acho que realmente, às vezes, a gente tem que tentar um pouquinho mais, porque é o que o Fabrício falou, se opera essa paciente, um mês depois está tirando ponto, tem recidiva na É terrível cicatriz. isso. agora, a cirurgia depois da rádio também é uma cirurgia bem mais chatinha, né? Ela tem um sangramento aumentado, é um tecido meio fibrosado que você fica ali na dúvida até o limite do tumor, o que que é limite de fibrose de radioterapia. Qual que é a experiência sua, Emília e Brenelli, com cirurgia pós-radioterapia nesses tumores avançados? João, na época que eu trabalhei no INCA, infelizmente, a gente sabe que no sistema público isso não é raro, como disse o Fabrício, né? E, obviamente, a gente tentava operar sem rádio, mas os casos que eu me lembro de ter operado com rádio, às vezes a maior dificuldade que eu tinha era delimitar a área que era tumor, a área que era campo de radiação, né? Porque às vezes o campo da radioterapia vai deixar um edema ali, um eritema, e você ficava com alguma dificuldade. Mas, assim, não tive mais sangramento, mais complicação
dos casos que eu operei. Obviamente que não é uma coisa que ninguém tem, eu pelo menos não tenho grande experiência, mas não vi grandes complicações disso, não. E, obviamente, a gente está falando de uma cirurgia que a gente não tem uma boa expectativa, né? Eu, falar a verdade, não tenho experiência. Devo ter operado um ou outro caso. A gente não tem essa escola aqui. A gente tem uns trabalhos antigos, principalmente franceses, né? De radioterapia pré-cirurgia. E tem um trabalho recente, é um francês e não me lembro qual outro. Depois eu preciso olhar. Que os antigos eram muito ruins, os resultados, principalmente de reconstrução, independente de como ela era feita, se era feita com implante ou com retalho, complicava mais. Nesse estudo mais recente, não houve um aumento significativo de complicações, desde que se opere numa janela rápida, né? O ideal é se operar aí depois de 2, 3 semanas, daí o Alexandre pode até falar, onde você tem menos edema, você tem menos angiogênese, então você tem menos sangramento. Quando se passa um pouco mais do tempo, você começa já a ter a fibrose e você tem resultados piores. Eu não me lembro desses dois estudos, a gente precisava pegar, mas acho que foi apresentado, não sei, Edu está sempre em Santo Antônio, João, foi apresentado os resultados, parece com bons resultados, né? Melhores do que os estudos antigos. Provavelmente mudou o tipo de radioterapia também. Se o Alexandre quiser comentar. Tem só uma questão do Kepler aqui que eu acho interessante, né? O nosso querido Roberto Kepler, que diz que ele. Boa noite a todos, Fabrício. Em caso de boa resposta e, obviamente, condições de operabilidade, se você optaria por um TRAN, né? Você acabou de falar que depois você reconstruiria tardio, mas essas pacientes, Fabrício, muitas delas vão precisar de um retalho para fechamento. Não estou nem É, falando em reconstrução estética, estou falando de fechamento de parede. Se a gente voltar naquela foto, essa paciente é, não fecha o primário. é. Não, ali eu estava pensando como se fosse uma reconstrução. Um TRAN para fechamento ali, uma paciente. São duas coisas. O TRAN é uma ótima alternativa, né? É excelente para grandes defeitos, desde que ela tenha uma área doadora boa, porque aí sim eu consigo trazer bastante tecido. Essa paciente parece ser mais magra. O que É, acontece? Eu vou fazer um TRAN numa paciente mais magra, eu até consigo recrutar pele. Eu faço uma cicatriz mais alta, eu recruto pele. Mas você imagina que seu defeito, sei lá, de 15 centímetros, 20 centímetros, na hora que eu traciono essa pele para fechar, eu ganho mais 5 centímetros de defeito. Vou precisar de mais pele. O TRAN é uma cirurgia que complica um pouquinho mais pela própria dinâmica das perfurantes, né? Do retalho. Então, não pensaria como primeira alternativa, ela está entre as alternativas, é óbvio, né? Ali entre o dorsal. Se é algo muito assim, algo higiênico, a gente pode usar o oblíquo externo, daí a gente roda com uma segurança melhor, né? Então, corta todo o abdômen inferiormente, até mais ou menos a região suprapúbica, e roda um retalho quase que oblíquo e fecha o defeito, mas fica uma cicatriz muito ruim. Essas pacientes às vezes se beneficiam de um dorsal, seja VY ou um dorsal mesmo tradicional, que a gente consegue recrutar bastante pele, né? Porque a gente precisa de pele que feche e não necrose, né, Du? É, Então porque senão vai atrapalhar a radioterapia, que é extremamente importante. Então, qual é a pergunta do Kepler? Assim, se ela tivesse uma resposta boa, ela é candidata à reconstrução? A primeiro momento, esse caso eu não pensaria. Se fosse, eu pensaria em um expansor, porque o retalho é sempre uma opção, caso ela recorra precocemente, necessite uma cirurgia mais higiênica. Se eu já queimo um retalho de cara e ela começa a pipocar, eu preciso de uma nova cirurgia mais ampla, eu já perco um pouco como consertar esse defeito. Então, a gente tem que, na verdade, planejar. Esses casos é importante a gente planejar, não ter um afã de, vou fazer isso e resolver, mas pensar que é uma paciente de alto risco para recorrência, tanto sistêmica quanto local, né? você tem um caso aí, né, Fabrício? Você quer compartilhar aí para a gente? Eu vou mostrar um caso não tão dramático como esse, tá? Mas a paciente, esse caso era uma paciente, um HER2. Não sei se vocês estão vendo. Operei ela já faz um bom tempo. Vocês estão vendo? Sim. Tá vendo? Então, ela teve era um tumor
inflamatório, não era um inflamatório igual esse que estava mostrando, mas era mais na parte central, ela tinha um implante, né? Ela teve uma resposta parcial à neoadjuvância. Nós fizemos uma mastectomia extensa, veja-se toda a área, né? Essa aqui era o implante dela submuscular. Então, praticamente, o que a gente fez, eu tirei esse implante, coloquei um expansor e rodei um dorsal. E vejam só, porque muitas vezes a gente fica, um dorsal VY. Não, às vezes um dorsal bem feito, ele nos dá mais versatilidade de fechamento, eu consigo levar ele mais medial, mais inferior, do que um VY, que às vezes me trava na hora de eu fazer o ângulo da passagem dele, né? Eu recruto pele, a gente não precisa se ater, cicatriz tem que ficar abaixo da marca do biquíni. Eu estou usando um retalho, gente. Às vezes eu vejo isso, não, porque não vai vir. Você tem que usar o tudo de pele que é possível, né? É uma cirurgia nobre, né? Eu preciso de pele nova, que não tenha tanta tensão para não necrosar. Então, esse caso a gente usou, depois eu terminei de expandir, acabei trocando a prótese dela, viu? Ela viveu um bom tempo ainda, sem recorrência local, depois ela recidivou sistemicamente. Então, são casos anedóticos, eu diria, não é o padrão a gente fazer isso, mas ali eu precisava de um retalho para fechar, já que ia fechar, já tinha uma bolsa muscular, coloquei um expansor vazio e consegui expandir, mas são casos bem selecionados, vamos dizer assim. Porque a dúvida ali é se o dorsal dá a quantidade de pele que precisa ali para fechar, né? E como você É, está dizendo, tem que dar uma exagerada um pouquinho nessa ilha de pele, no caso desse. Porque a paciente é sim. magra, não tem tanta pele, mas essa que você mostrou, ela é bem magra também. Geralmente, paciente magra, ela tem uma pele mais elástica, tá? Principalmente no dorso. A gente precisa de pele, a gente está dando volume, né? Então, eu consigo recrutar, e principalmente se eu faço ele oblíquo, eu consigo recrutar bastante pele. E o que que acontece com esse retalho com a radioterapia dele? O quanto que esse retalho pode sofrer pela radioterapia aí depois? O dorsal ele sofre pouco com a rádio, né? Aqui a gente colocou um expansor quase que plano, irradiou e foi expandindo lentamente, né? Os retalhos sofrem menos que os implantes, né? Mas complicam. 10% aí dos retalhos vão ter um problema com a radioterapia. Dificilmente a gente tem aquelas necroses, aquelas exposições de implante, mas a gente pode ter uma fibrose. O Peter Cordeiro deu uma aula sábado muito interessante que ele fala que a contratura, entre aspas, capsular do retalho. E é verdade o que acontece, né? Em até 10, 15% dos casos a gente vai ter, não sabemos quem vão ser essas pacientes, mas aí, sim, a gente precisa para fechar, né? Eu acho que o importante é ela não complicar. Se você acha que ela vai complicar com o expansor lá embaixo, deixa sem expansor. Depois a gente tem tempo para pensar tudo se ela tiver tempo. Bom, Vini, a gente te cortou, você ia fazer um comentário final sobre a radioterapia com... A gente tem muito dado, assim, tem saído muito trabalho, principalmente muito trabalho indiano, muito trabalho chinês com rádio neoadjuvante, e cada um com as características distintas, assim, né? O, esse trabalho que comentaram com a taxa de complicação muito baixa, tem que tomar muito cuidado, que ele foi muito contaminado com um paciente que fez cirurgia conservadora. Então, assim, não é bem um paciente que deveria ter ido para um tratamento de conversão, né? Uma cirurgia muito menor e muito menos mórbida. Que a gente tem de alguns dados, assim, de estudos até recentes, com 30% de complicação pós-rádio neoadjuvantes, principalmente complicação de retalho, é, porém com pacientes, todos os pacientes T4D. Então, é uma situação que já não vai muito bem. Felipe, você está de mão levantada aí, Felipe? Ô, João, boa noite a todos, obrigado pela participação. Eu acho que vamos ter que agilizar, João, tá longo o caso. Eu quero saber a opinião de vocês direto, assim. A foto é essa que tu mostrou, a químio tá acabando e não vai mudar. Vocês operam ou vocês irradiam? Ponto, não tem que ficar em cima do muro. Vamos lá, Fabrício e Eduardo, cirurgiões. Eu irradiaria. Eu Deve também. ser. Eu Até tentar. aquele ponto aqui em cima, a doença ainda. Eu também, eu Sei. concordo com o Cristóvão. João, é unânime ou tu operaria? Aí eu estava pensando na cirurgia, como a primeira opção e a radioterapia depois. Porque, Ok. assim, se isso não muda o prognóstico, né? A gente está querendo viabilizar a cirurgia, eu acho que o Fabrício mostrou que dá para fazer uma cirurgia, fazer uma ressecção muito ampla ali. E, e nada faz uma redução de tumor mais rápido que o bisturi.
Uma coisa que poderia até ser discutido, né, João? Mas aí eu acho que é fosfórico. Ela está bem alta. De repente, fazer um punchzinho ali. Se tiver doença, eu ficaria muito pouco tentado a operar. Agora, se não tivesse doença, de repente fosse só uma área de resquício aí, eu ficaria mais tranquilo numa cirurgia. Tem uma pergunta aqui, tá? Da Carla Oliveira. Se a gente optar por cirurgia pós-radioterapia NEO, qual o período ideal? 4 a 6 semanas pós? Alexandre, quer responder isso para a gente? Cada protocolo tem o seu. Cada grupo usou um data limite. Eu não esperaria mais do que 6 semanas, não. Que a gente sabe isso de maneira de adjuvância para tudo que a gente faz. Começa aumentando a taxa de fibrose. Entendi. Perfeito. Vamos seguir, então? Podemos passar para outro caso? Vou compartilhar aqui esse caso. Leandro, você quer apresentar o caso aí, por favor? Sim, falo sim, João. Então, esse segundo caso, pessoal, uma paciente de 42 anos, aqui é um resuminho para a gente poder entender o contexto. Paciente de 42 anos, servidora pública aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, ela teve um diagnóstico de um câncer de mama direita, um câncer já metastático ao diagnóstico. Então, a gente chama de um carcinoma metastático de novo, né, no padrão luminal B, e o painel genético dela, já adianto que veio com ausência, né, de mutações patogênicas. Próximo, João. Essa paciente, então, interessante, ela no terceiro filho, na amamentação do terceiro filho, que ela fez isso por 4 anos, ela amamentou o terceiro filho por 4 anos, até dezembro de 2021. No finalzinho dessa amamentação, ela percebeu um nódulo na mama direita e que ela considerou ser uma mastite. E estava, né, sem sintomas, só tocando aquele nódulo. E no mês 6, quase que 6 meses depois, o nódulo continua a crescer. Ela, incomodada com aquilo, sentindo um pouquinho de dor lombar, foi ao mastologista, foi o ginecologista e o mastologista que pediram, achou, né, aquela lesão realmente compatível com câncer de mama e pediu uma biópsia que veio um carcinoma ductal invasor. Micropapilar, grau histológico 2, com o painel de imunistoquímica nesse contexto, de 70% de estrógeno, 20% de progesterona, HER2 zero cruz, com CAI de 50%. Próximo, João. Aí a fotinha dela, não sei se, acho que tá dando para perceber, né? Tem a mama direita aqui, tá a mama maior do que a mama esquerda, e ao toque a gente percebe uma mama bem durada. E uma linfa, um gânglio palpável, um linfonodomegalia, né, tá até visível ali na axila direita. Como eu falei, um perfil luminal B. Próximo, João. Paciente de 42 anos. Então, nesse momento, ela, com esse diagnóstico, ela teve comigo, e eu pedi no exame de estadiamento dela, tomografia de tórax e abdômen, no mês 7, e que veio essas lesões compatíveis com doença metastática já ao diagnóstico, com metástase em fígado, metástase em pulmão e linfonodos, a tomografia de tórax e a cintilografia óssea. Na época também do diagnóstico já veio doença metastática óssea. Próximo, João. Isso tudo foi em 2022, tá? Talvez o dado ali atrás de 2024, mas isso foi tudo em 2022. Diante desses exames de estadiamento, eu pedi um PET no mesmo mês, né, mês 7 de julho de 22, e o PET confirmou essa doença metastática na mama, um SUV, um tumor grande de mama, de 27 centímetros, a mama direita, um SUV de 10, linfonodomegalia também, um SUV alto, tanto na axila quanto no mediastino, mamária interna, múltiplos nódulos pulmonares compatíveis com doença metastática. Os nódulos que foram vistos hepáticos não eram captantes ao PET, apenas os pulmonares, e também confirmado a metástase óssea. Próximo, João. Pois é, então a gente está diante aí de uma paciente pré-menopausa, né, 42 anos, com câncer de mama diagnosticado com doença metastática ao diagnóstico, um tumor metastático de novo, luminal B. Oligossintomática. O único sintoma que ela tinha era um pouquinho de dor lombar que a incomodava.
Aí a primeira pergunta que a gente faz, diante desse caso, né, é uma doença sistêmica, né, então o tratamento é um tratamento também sistêmico. É quimioterapia, né, acho que até um tempo atrás a gente não tinha muita dúvida, antes dos inibidores de ciclina, quimioterapia, paciente jovem, visceral, quimio, poliquimioterapia. Terapia endócrina, eu acho que não, né? Essa paciente pré-menopausa, doença paciente super bem clinicamente, ou agora, né, de uns anos para cá, a gente tem a evidência aí robusta, dos dados robustos de inibidores de ciclina, mesmo nesse contexto de pré-menopausa, que eu acho que em situações normais, a gente utilizaria a ciclina. Próximo, João. Então, é isso. O que eu pensei para ela foi o inibidor de ciclina nesse contexto do estudo MONALISA 7, que é o uso do ribociclib, né, um estudo fase 3, que se enquadra dentro desse contexto dela. O paciente na pré-menopausa, diagnóstico de doença metastática, nunca tinha feito o tratamento anterior, virgem de tratamento sistêmico, e ela, então, usou o ribociclib associado à terapia endócrina. No caso dela em específico, ela usou gozerrelina, que é um análogo LHRH, né, fazer um bloqueio hormonal, e associado com o inibidor da aromatase. Foi a indicação que eu acho que seria a mais importante para ela do ponto de vista sistêmico. Próximo, João. Aí, sobrevida livre, que é o objetivo primário desse estudo, né, absolutamente favorável ao uso do ribociclib comparado com a terapia endócrina. Próximo. E também a sobrevida global, né? Um hazard rate de 0,7, um benefício de 30% em termos de sobrevida global no contexto de paciente jovem, pré-menopausa, metastática, virgem de tratamento metastático. Próximo. Então, diante disso, né, eu comecei o ribociclib, letrozol e gozerrelina aos moldes do MONALISA 7. A paciente ela tem doença óssea, metástase óssea, então comecei também o zoledronate. O tratamento foi iniciado no mês 8, agosto de 2022. Próximo, João. Gostaria de mostrar para vocês aqui, logo no segundo mês de tratamento, essa paciente teve uma redução já clínica significativa da lesão, tanto da mama quanto da axila, e também aquela dor que ela tinha, né, na coluna lombar, que era compatível né, com as metástases que ela tinha. Isso, logo no segundo mês, isso já não existia mais. Próximo. Aí o PET, tá? Então, realmente uma resposta clínica completa, impressionante, né? Eu gosto de ver com as pacientes quando elas aparecem com esse termo desaparecimento, né? Ou seja, é uma redução completa. Esse termo é bem impactante quando o paciente lê essa palavra lá no laudo. Sumiu as lesões todas, né? Então, o desaparecimento de todo o hipermetabolismo em todas as áreas que essa paciente tinha. Próximo. Aí é uma comparaçãozinha do PET, né? Um PET do mês 7 de 22 para o mês 3 de 23, com essa resposta metabólica completa. Próximo. Pois é, então aí que eu gostaria de abrir aqui para a gente poder conversar. O que fazer nesse contexto aí de resposta? Resposta completa foi o caso dela, ou a resposta é importante, né? Nesse sentido de paciente de doença metastática ao diagnóstico. Não tenho dúvida que, né, todos iniciaríamos o tratamento sistêmico, mas a gente sabe que tem alguns estudos que avaliaram, logo depois do tratamento, estudos randomizados fase 3, e logo após o tratamento sistêmico, indicavam cirurgia mamária mais radioterapia e depois continuavam o tratamento sistêmico. Ou simplesmente manter o tratamento sistêmico, considerando a paciente, né, doença metastática. Próximo, João. Aí, então eu gostaria, Fabrício, e João e Felipe, que vocês comentassem o que vocês acham desses 3 estudos aí randomizados
heterogêneos, né? O estudo importante do ECOG, o estudo indiano, um estudo turco, que são estudos, resultados discrepantes, né? Então, os dois primeiros aí não mostraram benefício em termos de sobrevida global, sim um benefício em termos de sobrevida livre de progressão local. E o estudo turco, na atualização dele de 5 anos, aumentou a sobrevida global dessas pacientes, principalmente nesse perfil aí de baixo, de receptor hormonal positivo, HER2 negativo, menor do que 45 anos, que é a nossa paciente. Né? Só que no caso ela tinha metástase óssea, metástase pulmonar, além de metástase óssea. Então, Fabrício, o que você pensa nessa paciente, se você de alguma forma pensaria em abordar mama e axila dela? Leandro, acho que você já resumiu aqui. Eu acho que essa paciente, benefício cirúrgico com a cirurgia, ela não tem, né? Não vai ter benefício de sobrevida global. Eu sou mais tendencioso, eventualmente, a operar essas pacientes, por exemplo, se ela tivesse desaparecido as metástases, estivesse estável e ainda tivesse alguma lesão mamária, eu acho que aí sim, talvez você evite uma progressão local, mas desapareceu tudo na mama, né? Quer dizer, eu fico até... É difícil você falar que vamos operar, não tem mais nada na mama, mas também não tem mais nada em nenhum outro lugar, né? Então, a princípio, é uma paciente que eu não operaria. A gente sempre discute, né, que a ausência de benefício e sobrevida, a não ser que seja uma paciente muito desejosa da cirurgia, que às vezes acontece, né? Então, o interessante é que nesses estudos, em alguns deles, a cirurgia pode trazer algum malefício, né? Mas, assim, ela vai saber ela tem que saber que ela não está ganhando, né, não está aumentando sobrevida com a nossa cirurgia, vai ser algo muito mais para ela do que para psicologicamente, que é importante discutir com ela. Mas em termos de progressão local ou de benefício de sobrevida, eu acho que essa paciente não tem. Se tivesse começar a crescer de novo, nódulo na mama, aparecer, aí sim, eu indicaria a cirurgia. O que você acha, João? Eu concordo também. Eu tenho uma resistência muito grande a operar paciente metastática, e esses estudos aí, eu acho que fica, apesar de em seleção de análise de subgrupo, sugerir que paciente oligometastática e metástase óssea poderia ter algum benefício. Eu acho que não é o caso dessa paciente, né? Apesar dela ter essa resposta tão boa assim, mas eu penso igualzinho o Fabrício, evitaria de operar de todo jeito, a não ser que fosse realmente muito o desejo da paciente, ou tivesse uma lesão importante ainda na mama, se fosse fazer uma cirurgia higiênica, alguma coisa assim. Entendi. Ou seja, do ponto de vista, a gente, né, o estudo, o ECOG foi o estudo mais importante e ele não teve sobrevida global, mas ele aumentou o benefício de sobrevida livre de progressão. Então, acho que é isso. Esses casos complexos têm que ser discutidos, né? A gente tem que definir isso em tumor board para Lembrar poder que, ver se alguma paciente se enquadraria. Essa aqui, eu acho que não, né? Uma resposta tão boa que é, ela teve. lembrar que o triplo Mas, hein, negativo Eduardo, o no que você acha? O triplo negativo no ECOG piorou a sobrevida com a cirurgia, né? Assim, embora Foi fosse um pior, número, né? é um número muito pequenininho, todos esses estudos são uma salada, né? É O verdade. turco, o indiano começava com cirurgia, depois dava quimioterapia, o turco começava com quimioterapia e depois dava cirurgia. É, eu concordo, eu acho que quando você tem pouca, tem uma meta-análise, a gente está falando para ser do Tozello, né? Mas ainda não está publicado. Tem um estudo japonês também que foi apresentado na ASCO ano passado. Tem o austríaco também. É, mas o que a gente percebe é que realmente metodologia sempre tem um viés, né? E a gente tem tendência de operar aquela paciente. A gente acabou de dizer, aquela paciente oligometastática, que você acha que vai melhor, essa paciente tinha metástase visceral extensa. Então, eu concordo com o Fabrício e o João de reservar a cirurgia para casos excepcionais. E aí Ô, alguém Leandro, pergunta se quando a gente aborda, qual o limite se aborda a axila. Deixa eu só ver quem foi que fez essa pergunta. Felipe Feitosa. Felipe, se você resolveu operar, opere como se deve. Aborde a axila, faça radioterapia,
eu acho que não dá para fazer parcial. Se você decidiu que essa paciente é candidata à cirurgia, ela tinha aquele linfonodo daquele tamanho, faça a abordagem que você deve fazer. Você pode até fazer um sentinela, ou o que for, mas eu trato como se fosse cirurgia curativa. Tem uns estudos retrospectivos, né? Tem o da CAN, que mostram que se for tratar, parece que a paciente que vai melhor é aquela que tratamos igual uma paciente não metastática, né? Exatamente. Interessante, agora, em dia 6 de dezembro, uma aluna minha vai defender o mestrado dela, que a gente está comparando reconstrução de mama em paciente metastático. É uma corte nossa lá da Unicamp. E é interessante que no grupo, quando a gente até mandou a submissão prévia na revista, uma das coisas, mas essas pacientes estão vivendo muito. E estão, porque eram realmente as pacientes altamente selecionadas, que acabaram sendo operadas, né? Então, os vieses são imensos, né, nesses É. estudos. E na nossa prática é um viés, né? Você vai E, operar e está indo bem, né? Se não e for aí, por uma progressão. E outro ponto também é que esses estudos, nenhum deles usaram os tratamentos modernos que a gente dispõe hoje, né? A maioria não usou, mesmo o paciente com HER2, poucos utilizaram um bloqueio de HER2. exato, Provavelmente também, certamente não usaram inibidor de ciclina, igual não essa tem paciente tempo, nossa aqui está né? usando. No indiano, acho que 3% usou HER2. Os É pacientes isso. É, com Agora, HER2. a Ana Maria Santos diz que a meta-análise do Tozelo está para ser publicada e mostra benefício em paciente luminal jovem. Sempre lembra, gente, meta-análise é uma salada, Né? né? Uma coisa é um estudo randomizado e a gente tem, nas meta-análises, a gente está pegando aquelas pacientes que têm vieses. Eu acho que não dá para a gente dizer que tem benefício em luminal jovem, porque a meta-análise é a análise desses estudos que foram feitos com metodologia bem discutível. O Fabrício falou, o indiano também não tinha basicamente HER2, não tinha tratamento anti-HER2. Então, eu acho que ainda é uma pergunta a ser respondida. concordo. João, Eu vamos acho que lá? a mama, né, Leandro, né, eu acho que ela serve como até um, um guia, Sim, né, como para você marcador, ver né? como é que ela está sendo a sua terapia, né? Tá na mão ali, a gente percebe É. fácil, né? Pois é, então essa paciente no mês 6, um ano depois mais ou menos dessa boa resposta que ela teve, nos exames, ela estava super bem clinicamente. E nos exames de controle, a tomografia de tórax, ela apareceu, rapaz, com esse linfonodo mediastinal aí de 14 milímetros. Eu tinha um linfonodozinho lá, media 9 milímetros, que não estava sendo captado pelo PET e que o radiologista considerou aquilo ali uma doença, possível doença, foco de doença metastática. Então eu pedi um novo PET para ela. Próximo, João. E o PET, né, feito agora, bem recente, mês passado, ele captou realmente esse linfonodo mediastinal medindo 25 milímetros com SUV de 11. Tem nada mais. O único ponto de doença é ali e ela estava assintomática, mama livrinha, linfonodos axilares não palpáveis. Aquela dor em coluna que ela tinha não tinha mais. Só mesmo esse ponto aí que foi visto pelo PET de um SUV de 11. Próximo, João. Pois é, então eu jogo a pergunta aí para o nosso tumor board aqui de novo. Né? Lembrando, ribociclib, letrozol e gozerelina há 2 anos. Né? Paciente jovem, paciente assintomática praticamente, o único foco de doença é o PET. O que é aqui? A gente faria aí, vamos biopsiar esse linfonodo para poder confirmar o que é isso? Vamos programar segunda linha, já considerar a doença metastática e doença que progrediu a primeira linha e considerar a segunda linha? Ou a gente já define aí que é metástase mesmo por esse SUV alto, né? Ela já tinha doença ali e tenta fazer um pouquinho uma radioterapia estereotática, um SBRT direcionado a esse paciente e mantém o tratamento sistêmico que ela vinha fazendo. Leandro, Como é que você pensa nisso, Eduardo, João, eu Fabrício, acho Alvin?
Número um, a radiologia intervencionista tentar biopsiar esse linfonodo, porque a gente sabe que numa porcentagem pequena de pacientes pode haver mudança. De repente, ela passa a ser um tumor HER2, você tem outras drogas para usar. Então, eu acho que ter o diagnóstico da metástase e a imunohistoquímica é fundamental, né? A primeira coisa seria isso. É, Fabrício, o que você pensa disso aí? Eu concordo. Tentaria, se possível, biopsiar, se não possível, antes de mudar para a segunda linha, como um cirurgião, não discutindo clínica, eu pensaria em irradiar. Ela Também. respondeu tão bem sistemicamente que tirar agora essa droga e trocar, eu ficaria um pouco receoso. Eu acho que tentar biopsiar para provar que é metástase, se não mudou o subtipo, e caso não possível, irradiar. Estou de acordo, Fabrício. João, você concorda, João? De acordo também. Pois é, então essa paciente nós não conseguimos biopsiá-la, né, para poder, mesmo porque também há 2 anos se passaram, essa resposta boa, eu não fiquei muito angustiado, porque isso está mais ou menos diante do que eu espero de uma paciente luminal, né, essa recidiva pequenininha local 2 anos depois. E aí também achei muito precoce essa resposta boa, a gente já mudar a linha, já considerar, né, progredindo em vigência de imidociclina e já passar para a segunda linha, que nesse contexto eu tenho poucas armas também, é uma zona bem cinzenta. Então eu pedi uma avaliação lá do Alexandre. Alexandre, o que que você pensou nisso, uma vez que nós não tivemos a oportunidade de biopsiá-la? O que você acha de fazer Acho que eu uma só radioterapia estereotáxica aí? vou fazer um E eu comentário manter, bem claro, e eu interessante. manter e depois manter. Como é que é, Eduardo? Não, tem um comentário no nosso chat aqui muito interessante, da Patrícia Marques. Se a biópsia líquida faria algum sentido, antes da gente passar para o Alexandre. Olha, assim, a gente tem pouco dado assim de biópsia líquida para poder confiar nela para mudar a conduta, né? Então, não sei se isso iria agregar alguma coisa, algum dado relevante para mudar a conduta sistêmica ou local dela, não, viu, Eduardo? Você que Entendi. fez a pergunta. O que vocês Só pensam? comentando no chat também, o Cristóvão Barros comenta que 20% das metástases mudam o perfil imunistoquímico. Aquilo que a gente tinha comentado sobre a biópsia, não tinha o número, o Cristóvão deu esse número aqui para a gente. Alexandre, Esse aí vamos. é um número amplo, né? 20% mudam do ponto de vista receptor hormonal, menos muda o perfil de HER2, uns 10% de HER2, um pouquinho mais que isso, talvez. Mas pô, essa paciente, eu não consegui fazer a mediastinoscopia dela e eu indiquei ela para fazer uma avaliação lá com o Alexandre. Próximo, João. É um cenário bem desafiador, né? Assim, felizmente, a gente tem que ver isso cada vez mais, né? Essa é uma série bem grande fazendo a revisão de que seria o paciente óleo metastático, óleo progressivo. Eu achei os dados muito expressivos para a mama, né? Eles colocam que até 71% dos pacientes acabam progredindo com menos de 2 lesões. Então, é um cenário que a gente vai ver cada vez mais e com as evidências cada vez mais confusas, né? Acho que se a gente tem dúvida se opera o primário no paciente metastático, o que fazer com óleo metastático, com óleo progressivo, ainda está um pouquinho mais obscuro. Pode passar, por favor, Leandro. É, Os primeiros dados que a gente tem, esse do Kirby foi um principal estudo que a gente tem publicado hoje para paciente em progressão, né? Ele pegou paciente com câncer de mama, câncer de pulmão e considerava com progressão que até com 5 lesões que progrediu, podia usar PET, ressonância ou tomografia para poder rastrear esses pacientes e com fracionamentos convencionais que a gente utiliza, o endpoint primário com a sobrevida de progressão em 1 ano. Esse estudo, quando foi apresentado pela primeira vez com os dados de pulmão, foi uma maravilha. A gente conseguiu ver bastante impacto bem importante no lead de progressão, mas a publicação desse ano, pode passar, por favor, quando a gente separa os dados aqui, mostrando que era 70% de pacientes triplo negativo, e a grande maioria dos pacientes tinham mais de 2 lesões com oligoprogressão, tá? Uma oligoprogressão um pouco mais volumosa, e o paciente recebia imunoterapia, apesar de estar sendo triplo negativo. Pode passar, por favor. E quando eu tiver análise de subgrupo, isso já era uma análise pré-planejada já, né? Com toda a coorte, a gente vê um ganho importante do lead de progressão próximo de 2 meses,
Mas quando a gente analisa os dados só para mama, impacto nenhum nesse primeiro ano. Então foi um estudo negativo para o câncer de mama e positivo para câncer de pulmão. E isso nos deixou muito chateado, um pouco mais confuso, quando a gente pega alguns outros estudos retrospectivos, então estudos fase 3 que incluem vários tipos de tumores que acabam sendo positivos para mama. Pode passar, por favor. Mas para o cenário dessa paciente, a gente tem o AVATAR, que é um estudo, na verdade, um estudo fase 2 do TROG, em que eles pegam o paciente nesse cenário do paciente do Leandro, que era metastático ao diagnóstico, começa a inibidor de ciclina e tem uma oligoprogressão. E nesse trabalho que eles fez diferente foi o seguinte: o paciente que era oligoprogressivo, ele tratava fazer SBRT no primeiro momento, e se ele tivesse uma nova oligoprogressão, ele não iria para a segunda linha de quimioterapia, ele faria uma nova radiocirurgia, e ia segurando até o paciente progredir com até 3 lesões. Pode passar, por favor. É um estudo muito pequeno, só com 32 pacientes, e o que a gente conseguiu encontrar foi uma sobrevida de progressão de, estimada aí na primeira radiocirurgia de 5 meses, e a gente conseguiu segurar, em média, os pacientes em 10 meses para entrar para a segunda linha de tratamento. A gente praticamente aumentou em 50% a sobrevida de progressão dos pacientes em uso de inibidor de ciclina, e cerca de 30% dos pacientes receberam um novo round de SBRT. Ou seja, se a gente vai fazer SBRT, o ideal é que, enquanto ele seja oligoprogressivo, a gente segura esse paciente. E 50% dos pacientes sem nenhuma toxicidade. Então, como conclusão mesmo, a gente, a, a evidência é muito ruim ainda, a gente tem que individualizar muito o que o paciente está recebendo, qual que é a tolerância desse tratamento que ele recebe, o que a gente tem de segunda linha, se for uma segunda linha muito ruim, a primeira linha muito boa, eu acho que o paciente vale a pena a gente investir, e qual que é a toxicidade que a gente espera para esse paciente. Se for uma lesão próximo de esôfago, que vai ter uma esofagite importante, acho que é um paciente que não é candidato, a gente acho que a qualidade de vida vai ser muito grande. E essa paciente pode passar, por favor, Leandro. Ela é uma paciente do nosso consultório, pode passar mais um, acho que duplicou o slide. Ela era uma lesão que estava muito próxima da próxima da aorta, apesar de dar medo, né, de te romper a aorta para esse paciente, mas a dose de tolerância é muito alta, a gente consegue tolerar ali uns 55, 60 grays, 5 frações com muita tranquilidade. A minha proposta para ela foi uma dose de 40 grays, que a gente pega aqui onde está de vermelhinho, a dose de 40, e de azul a dose de 20 grays, que a gente usa para avaliação convencional. A gente tem um grande problema que o uso de ciclina, acho que a gente tem mais medo da pneumonite. Essa eu combinei com ela, ela suspendeu o ciclina na semana anterior, e vai voltar só na semana posterior ao SBRT. E ela terminou o tratamento, acho que tem 3 ou 4 semanas, até o momento, sem nenhuma toxicidade. Pode passar, por favor, Leandro. Acho que finalizou aqui. Então, antes de esse painel somático dela aí que eu fiz, eu fiz o pedido, ela tem a mutação do PI3 quinase, que abre perspectivas aí dela usar o capivasertib, por exemplo, numa segunda linha, né? Mas essa paciente, a minha ideia, uma vez que não foi possível ela fazer a biópsia, eu acredito que a possibilidade dela ter um luminal é muito grande pela história natural dela, né? Esse único ponto de SUV, mantendo até mesmo o SUV semelhante ao que ela tinha antes, lá em torno de 9, 10, 11. Aí ela está muito bem, ela teve comigo essa semana agora no início, essa semana, Alexandre, está sem toxicidade nenhuma e assintomática. A ideia que eu tenho, eu queria, né, ver com vocês, é manter esse tratamento que ela está fazendo, aos modos do Mona Lisa 7. E já diante desse PI3 quinase aí, tem essa perspectiva, ou se mudar um pouco, né, esse comportamento dela, explodir doença, seja lá o que for, aí sim, pensar em rebiopsiar, né, eu acho que é importante, para a gente poder ver se teve alguma alteração de perfil. Se não, começar o capivasertib mais o fulvestranto dela. Essa paciente, ela nos dá muita alegria de ver a carinha dela super feliz com nesse caminhada dela aí nessa doença metastática. Vocês, né, vocês já, acho que ninguém começaria agora, né, pessoal, a segunda linha diante dessa boa resposta que ela está tendo. O que você acha, Fabrício? Eu concordo com você. Eu falei ali no começo, eu falei, ela respondeu tão bem sistemicamente, né? E tentaria, acho que o tratamento de radioterapia para essas oligometastáticas, acho que é algo cada vez que a gente utiliza mais, né, Alexandre? Cada vez usa mais. E, na verdade, é um jogo vai ser um joguinho de xadrez, né? Então, eu manteria, enquanto tiver resposta sistêmica aí, continuar. Concordo.
Milling, alguma coisa aí do chat? Isso. Então, a Deisimar está dizendo que concorda que manteria. Acho que a Berta, a mesma coisa, também manteria e deixaria o capivasertib na manga para quando progredir. Biopsiaria na progressão, porque temos taxa para ver HER2 low também, é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Então, acho que todo mundo É, meio que ela, concordou. ela tem HER2 cruz, né, lá atrás, mas como a gente sabe, é importante essas rebiópsias para poder ver essa mudança de perfil mesmo. Pelo que eu entendi, a lesão ele é bem próximo da aorta, é isso? Isso Como é está que é essa... colada, não invade a horta, não. Só empurra um pouquinho, João. Uma pergunta do chat do Leonardo Nogueira para o Alexandre. A dose foi 40 grays em 5 frações? Exatamente. Isso. Foi essa dose que eu utilizei. Alguns guidelines colocam para usar de 35 a 50 grays. Eu acho que é demais, dose ablativa demais para paciente em uso de ciclina, que a gente não tem muita experiência ainda, né, em concomitante à rádio, tem esse medo de pneumonite. Eu não preciso de sumir a doença, não. Acho que se segurar 10 meses ele já está o suficiente para ela. Perfeito. Muito Mais bom, alguma pessoal. pergunta? A gente estourou um pouquinho o nosso tempo, né? Mas valeu a pena, né? Discussão boa. Parabenizar aí o Alexandre, o Fabrício e o Leandro, que trouxeram dados que acho que ajudou todo mundo a pensar, né? Essas discussões sempre enriquecem muito, né? Esses casos, a gente discutir com tantos, com vocês, expert em mama, realmente é bastante enriquecedor para todo mundo. Zé, a gente ainda ia ter um terceiro caso, mas eu acho que o tempo não permite. Você concorda? Poderia talvez jogar no grupo lá do Tumor Board, do WhatsApp, e a gente discutir por ali. Bom, Dúvida, nosso João. fórum, né? A gente tem o grupo do Fórum do Câncer de Mama. Quem não tiver inscrito e quiser se inscrever, manda uma mensagem para a gente que a gente inscreve lá no nosso grupo também e a gente pode discutir esses casos sempre que puder. Então, pessoal, agradecer a todos vocês, Fabrício, o Alexandre, o Leandro, pela gentileza da participação. Muito obrigado por trazer essas informações todas, né? Preparar esses slides. Vamos lembrar do nosso próximo Tumor Board, que vai ser dia 27 de novembro. Se alguém tiver algum caso interessante, quiser encaminhar para a gente discutir, a gente já tem o link desse Tumor Board aqui no nosso chat. Vocês podem já fazer inscrição, porque ajuda a lembrar na data. E agradecer a todos aí pela presença, o pessoal que participou do chat também. Até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo Tumor Board. Obrigado a todos. Edu, João, Zervis, Leandro, Alexandre. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Boa noite. Nós que Abraço a agradecemos todos. a todos Obrigado. vocês, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.